área de linguagem, gente, ela trouxe tanta novidade. Lá nos PCNs, a gente já tinha a perspectiva do letramento, do diálogo com o texto. A gente tinha até uma retirada total dessa questão da gramática lá nos PCNs. Agora, na BNCC, a gramática não vem conceitual de decorar, não. Mas ela, ano a ano, ela dá pistas ali do que deve ser trabalhado. Mas a grande novidade de linguagens foi a presença da cultura digital ali dentro. A cultura digital, que é uma das 10 competências gerais, ela interfere muito nas linguagens. Você vai ver diretamente ali em língua portuguesa que você tem ali podcasts a serem criados, a linguagem oral com grande expoência, mas para quê? Para dialogar com a tecnologia. Não é que você vai mandar o menino ir lá na frente, ler um livro de romance, imagina, Vidas Secas, e ele começa a recitar Vidas Secas. Isso não faz sentido. A oralidade na base está em diálogo com a tecnologia. Um podcast, um audiolivro faz todo sentido. Um audiobook faz todo sentido. E é nessa perspectiva que a base colocou leitura e oralidade no mesmo patamar. Você também vai ver uma grande coisa que tem ali, que é a questão dos textos multimodais, semióticos, que são esses textos que dialogam com a emergência do mundo atual. Olha só, a gente tem hoje um uso dos alunos, TikTok, Instagram, Facebook, a juventude não está usando mais, mas YouTube, eles consomem as mídias digitais. E essas mídias, elas têm textos diferentes. Twitter, os jovens estão no Twitter. E o número de caracteres é limitado. E ele tem que passar a mensagem dele numa frase, num número reduzido, ou tweetar várias vezes. O Instagram, a predominância da linguagem do Instagram é não verbal, são imagens, são fotos. Agora houve uma pequena atualização do Instagram, que são vídeos, mas são vídeos curtos. TikTok, você sabe que todos os alunos estão no TikTok. E o TikTok, você tem que ali, o quê? Você tem que, num pequeno espaço de tempo, você tem que fazer um vídeo, fundir uma ideia com a outra, cortar pequenos vídeos e fazer uma narrativa. Veja que essas visões semióticas e que esses textos multimodais, eles entraram na BNCC. E também em linguagem você vai encontrar uma coisa muito interessante, os campos de atuação. Então você tem ali eixos, oralidade, escrita, são 5 eixos ali, e você tem também a questão dos campos de atuação. Campo jornalístico, midiático, o texto jornalístico é um. O campo literário, eu vou trabalhar a literatura? Vou trabalhar a literatura, mas no campo artístico literário. Campo da vida pública, atuação ali da vida pública, e a gente com isso vai resolver alguns probleminhas. Eu vou te rememorar aqui uma coisa que deu uma celeuma aí. Vocês se lembram quando o MEC comprou livros e tinha erro de português no livro? E que a defesa das pessoas que escolheram aquele livro é de que aquilo se referia a uma linguagem formal? Eu sou mineira. E em muitos lugares aqui em Minas, a gente não usa o plural certinho não, sabe? A gente fala assim, Hoje nós vai comer um pão de queijo, nós está aqui, ó, nós está descansando. nós está descansando e nós vai comer um pão de queijo, na língua culta, não é correto. Mas no uso cotidiano, como uma linguagem informal e oral, é correta, dialoga com a cultura. Então, essas linguagens tinha nesse livro, que falava dessas linguagens informais e da oralidade e da cultura. Mas o questionamento é, se está num livro didático e se isso é uma referência para o aluno não pode inferir que nós vai é uma concordância correta? E aí os campos de atuação vêm resolver esse problema. Porque quando eu estou falando de atuação na vida pública ou na vida cotidiana, eu estou falando ali de informalidade. Mas quando eu estou no campo de literário, ou quando eu estou no campo jornalístico, outras formas de linguagem eu devo usar. E aí fica fácil para o professor delimitar e falar com os alunos aquilo que ele espera. Então, as principais mudanças na linguagem são o diálogo com a cultura digital, os textos semióticos multimodais, a divisão em eixos e em campos de atuação. As ciências humanas, elas trouxeram alguns pontos que também causou polêmica. Porque, por exemplo, lá na história está dizendo que a história deverá ser trabalhada obrigatoriamente de forma cronológica.
a gente percebe que o Enem trabalhava com pequenos recortes temáticos de microhistória, muito focado em direitos humanos, e agora a base propõe uma cronologia. E aí a gente percebe que a base não dá conta de falar da história toda. Então ela está cronológica, mas ela está também temática. Então a base, ela virá cronológica temática. Outra questão que eles colocaram ali na história é você também trabalhar 2 pontos de vista. Você não trazer só um ponto de vista. E o exemplo que eles dão lá é que a Guerra do Paraguai, contada pelos paraguaios, é uma, contada pelos brasileiros é outra. Ou seja, se você der múltiplas visões sobre um mesmo tema, sobre um mesmo fato histórico, você estará desenvolvendo um espírito crítico. O papel da história é desenvolver uma visão crítica de toda a história e da realidade. Outra coisa que está muito forte na área de ciências humanas é a questão do combate ao racismo. Trazer esse tema para o diálogo, trazer esse tema para o debate, recontar a história da escravidão e não colocar os negros como aqueles que não contribuíram em nada para a nossa sociedade, nem os índios. Então tem uma expoência grande. O papel da mulher também na história, e você vai ter ali a influência da tecnologia da informação e da comunicação no cenário político, traduzindo fake news. É papel das ciências humanas fazer o aluno refletir sobre as diversas fontes, sobre os textos e sobre o cenário político e como ele é realmente importante na vida do cidadão, como ele deve votar consciente e como ele deve analisar todos os discursos políticos e estar atento às fake news. Você vai encontrar também as fake news lá em linguagens. Pistas linguísticas para identificar as fake news. Vejam que há uma inter-relação entre as propostas de trabalho. Lá ainda nas ciências humanas a gente tem a geografia, né? A geografia, ela traz o letramento geográfico, os territórios como parte importante da construção da identidade do aluno. Você trabalhar com fotografias digitais, os mapas aéreos, você trabalhar com geolocalização e uma geografia humana em detrimento de uma geografia política. A geografia política não sai, mas você vai ter muito mais expoência da geografia humana. Analisar as condições de vida, o sanitarismo, o acesso à saúde, a renda, a distribuição também da questão da educação. Então você tem ali a essência das ciências humanas é o reconhecimento da diversidade humana, dos direitos das pessoas e o respeito à diversidade e a garantia dos direitos